faço ideia de como e por onde começar. Eu não sei se eu começo falando das minhas experiências anteriores ou se eu já começo a falar sobre o meu processo seletivo. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou começar falando das minhas experiências anteriores. Bom, eu sou a Carolina, eu tenho 27 anos e eu moro em Guarulhos. Porém, a minha jornada dentro de uma cozinha profissional começou em 2023, no interior de São Paulo, em Votuporanga, enquanto eu estava morando lá. Fiquei morando lá durante 1 ano e 3 meses dentro deste ano eu trabalhei dentro de uma hamburgueria e foi a minha primeira oportunidade numa cozinha profissional. Eu trabalhei lá como auxiliar de cozinha e lá dentro eu realmente tive a certeza de que eu daria conta de trabalhar numa cozinha profissional, que eu gostaria de trabalhar numa cozinha profissional. E lá eu aprendi tudo, desde o início. Porque uma cozinha profissional não pode muitas coisas. Então lá eu entendi sobre a questão de higiene pessoal. E eu não tô falando de banho, não. Eu tô falando de não poder usar esmaltes, nem base, unha sempre muito bem cortada, cabelo, sem perfume, sem maquiagem, não poder usar extensão de cílios, a questão também de estar sempre higienizando nossas mãos, lavando nossas mãos frequentemente, ainda mais se estivermos usando luva, porque dá a impressão de que porque a gente está com luva, nossa mão tá limpa, mas na verdade é o contrário. A luva, ela junta mais bactérias do que se a gente estiver sem ela. Aprendi lá como lavar muito bem uma louça, porque é um ambiente que acumula gordura, né? Muita gordura, né? Lanches, frituras, enfim. Então, é de praxe lavar muito bem as coisas. E aprendi também a montar, desmontar, limpar a máquina de moer carne. Aprendi a moer carne, cortar peça de carne, fazer cortes padronizados e perfeitinhos em cebola, em tomate, alface, enfim, tudo que vai ali para mesa de montagem que a gente finaliza os lanchinhos. E aprendi também a mexer muito com fritadeira, adorava ficar na fritadeira, acho que o lugar que eu mais gostava de ficar. Aprendi também a fazer o smash burger na chapa, a preparar receitas bem específicas que tinha lá de coxinhas da casa, coisas bem autorais de lá da Top Burger. E eu fico muito feliz que a Vitória, a dona de lá, ela acreditou em mim, ela acreditou no meu potencial, ela me deu essa oportunidade. Sou imensamente grata a ela e até hoje mantemos contato. E já passou, né, de uma ex-chefe para uma colega da vida mesmo. E aí fiquei ainda uns meses morando no interior, mas voltei para Guarulhos para ter oportunidade de estudar, ter oportunidade de ir para, não diria que um restaurante maior, mas porque eu gosto muito de cozinha quente, né? Então eu queria aprender a cozinhar comida mesmo. Então, não que eu não soubesse, mas profissionalmente falando. Então eu voltei para cá para isso, para estudar, para ter melhores e maiores oportunidades, né? Que lá na cidade que eu morava era bem limitado as oportunidades. E como eu morava sozinha, eu não ia ter condição muitas das vezes de pagar um estudo, né? Que nem eu teria oportunidade e tive realmente morando com meu pai. Aí voltei, né, pra casa do meu pai, até aí tranquilo. Foi bem tranquilo, tanto eu ir morar no interior quanto eu também voltar. Em 1 mês e meio que eu estava aqui em Guarulhos, eu entrei na faculdade de bacharel em gastronomia, né, na Embi Morumbi com Le Cordon Bleu.
fui da primeira turma aí da EMB junto com a Le Cordon Bleu, né? E também entrei na Gate Gourmet, né? Que é um catering aéreo que prepara as refeições para os voos internacionais que saem aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E eu comecei lá, na verdade, fazendo rolinho primavera da China Box. E em menos de um mês fui promovida para, a gente chamava para ir pro meio, né? O meio era onde fazia as refeições para os voos. E não fui só para o meio, o tradicional. Eu fui para Special Meals, né? Para SPML, que é a parte onde a gente trabalha finalizando os pratos de restrições alimentares, refeições não alergênicas, refeições com restrição religiosa, de dieta, refeições restritivas para crianças, para opções da pessoa mesmo, de algumas restrições como veganismo, vegetarianismo, enfim. Tem em torno de 23 a 24 diferentes tipos de refeições alimentares. Bastante opção aí, né? E eu costumava fazer, né, finalizar os pratos, tá? Eu não cozinhava, eu finalizava os pratos desde a classe econômica até a primeira classe, até pratos para pilotos, comissários de bordo, para cargueiros, né? Que eram para Emirates. No meu turno, a gente finalizava os pratos para Emirates, para Qatar, para Turkish Airlines, para Etiópia e algumas outras, mas o foco era mais essas, do dia a dia mesmo. E lá eu aprendi muito sobre agilidade, habilidade, fazer as coisas muito rápidas, porque no nosso turno a gente tinha que entregar em torno de 14 mil até 16, 17 mil refeições dentro do nosso horário. Então era bem corrido, bem puxado. A gente costumava até finalizar o nosso serviço todo completo, ou a gente adiantava voos, né, de outros turnos, ou na verdade a gente fechava ali nossas bancadas e íamos ajudar o resto do pessoal que tinha ainda muito serviço para entregar, né? Porque desses 14 a 17 mil, se tinha 1.000 refeições especiais era muito, né? Porém, a gente fazia tudo, não era seccionada a nossa produção, não, a gente fazia desde o café da manhã até a última refeição que tinha durante aquele voo e ainda montava os trailers, né, que são aqueles carrinhos que os comissários de bordo passam entregando as refeições para os passageiros. E a gente não tinha margem para erro, né? Se a gente coloca algum item alérgico numa refeição não alérgica, que é, por exemplo, sem glúten, sem lactose, a pessoa passa mal dentro de um avião, como que você socorre alguém no ar, dentro de um avião? Tem voos que ficam em média no ar 19, 20 horas, então a gente não podia errar. E lá me ensinou, né, muito isso, a ter foco, a ter agilidade, prestar muita atenção e não errar, literalmente, não podia errar. E saí, né, da Gate dentro do meu período de experiência. Consequentemente, também parei a faculdade, porque eu que pagava, né, minha mensalidade. Desculpa, pausinha pro café. E aí, fiquei uns meses desempregada, esses últimos meses, por sinal, e me inscrevi. Não me lembro, gente, não me lembro o dia, não me lembro o ânimo, não me lembro a vontade, a disposição, que eu me inscrevi no site da ISMBR. É uma agência aqui do Brasil, eles são lá de Curitiba, o escritório deles, que contratam, né, faz essa intermediação entre nós aqui do Brasil com companhias de cruzeiros, né?
E tem no site deles várias oportunidades escritas e eu vi lá algumas oportunidades para dentro da cozinha. E resolvi me inscrever. Diante das nossas experiências, eles manejam a gente para um cargo em que a gente tem habilidade e aptidão o suficiente, né? De termo técnico e tudo mais, para poder fazer aquele serviço. E aí eu recebi, né, no final de março desse ano, dia 26 de março de 2025, o e-mail, né, falando que meu perfil foi pré-selecionado para fazer parte de uma seleção com a ISMBR para trabalhar em navios de cruzeiro. Aí eu vi aquilo e falei, nossa, tá bom, não me lembro até hoje que dia e como eu me inscrevi, mas se chegou o e-mail é porque a inscrição eu fiz. E é muito importante eu ressaltar que não façam como eu fiz, porque essa questão de se inscrever é muito importante, é o primeiro passo. Você se apresentar, você demonstrar interesse nessa área. E tem muita gente que tem mais idiomas, que tem uma fluência melhor, que tem anos de experiência, até mesmo fora, e não consegue participar da seleção. Não são chamados para fazer parte de nenhuma seleção. Então, não façam como eu, tá? Eu só tô querendo demonstrar que aconteceu e foi assim, mas não façam igual a mim, tá? E aí, foi marcado pro dia 11 de abril de 2025, minha primeira entrevista com a ISMBR. Creio que foi em torno de 8, 9 minutos que durou a minha primeira entrevista. Ela foi toda feita em inglês. E eu lembro da minha entrevistadora que ela era bem alta astral, bem sorridente, bem receptiva, me deixou super calma, super tranquila, super confiante, bem direta, bem objetiva. Me perguntou, me pediu, na verdade, para me apresentar, perguntou sobre as minhas experiências anteriores, essas duas que eu citei agora para vocês. E dentro do que eu ia falando, ela ia me fazendo algumas outras perguntas sobre minhas experiências. E também perguntou sobre tatuagens expostas, perguntou da minha disponibilidade, de quanto tempo eu poderia ir, também me explicou quanto tempo poderia demorar a eu vir realmente entrar dentro do navio. E bom, eu vou dar uma pincelada e aí, caso vocês queiram que eu me aprofunde só nessa entrevista, eu realmente falo sobre. Mas foi bem rápida. Aí ela falou com que companhias, né, de cruzeiros eles trabalham. Se eu não me engano, são 4. E uma delas é a Disney, né? E eu falei, nossa, eles trabalham com a Disney e tal, que legal. Mas não optei por nenhuma delas. Falei, olha, eu tô aberta a ir pra qualquer uma. Ela, perfeito, então. E aí, acho que poucos dias depois dessa entrevista, eu recebi um retorno em que eu tinha sido aprovada para participar do processo seletivo com a Disney Cruise Lines, e que o meu cargo seria de Comms Chef, que o Comms Chef é o similar auxiliar de cozinha, né, em nível hierárquico dentro de uma cozinha e tudo mais. E aí veio lá descrito nessa oferta de vaga, né, salário, horas extras, que lugares o meu cargo me autoriza frequentar, conhecer coisas que eu tenho a liberdade de fazer, coisas que não tenho a liberdade de fazer, vem tudo descrito bonitinho.
o que eu vou realmente fazer, quais são minhas funções, né? E eu achei incrível. Achei incrível o salário, achei muito bom. Achei também muito bom a questão de conseguir ir além do meu salário, né? Com possibilidade de horas extras e tudo mais. E aceitei. Dia 23 de abril de 2025, eu fiz um bate-papo da Disney, onde dentro desse bate-papo só outros funcionários que também estão passando, né, pelo processo seletivo da Disney participam. Aí é algo voltado totalmente e unicamente para Disney, onde é explicado pela pessoa da agência quais os próximos passos que a gente vai ter que fazer até realmente chegar no embarque em si, né? Aí ela explica detalhe por detalhe, pra gente ter uma noção e não ficar achando que tá demorando muito, ou que a gente já fez muito, ou que tá faltando alguma coisa, né? Pra gente ter uma noção e também apontar, né? Quando a gente achar que alguma coisa tá faltando, né? Então eles dão essa boa pincelada pra gente saber que processo que a gente vai enfrentar. E aí ela explicou, olha, começo de todos os meses até o meio do mês, abrem as vagas, a Disney abre as vagas e a gente vai manejando cada um para sua devida vaga. Se não chegou até o meio do mês, só no começo do próximo mês, e assim e pode demorar até 8 meses para chamarem você para sua vaga. Falei, uau, pode se estender muito ainda, né, esse processo. Porém, no dia 7 de maio de 2025, me mandaram um e-mail, né, perguntando se eu ainda queria fazer parte do processo seletivo e que tinha a minha vaga disponível. Aí eu falei, tá bom, quero participar. Aí me pediram para fazer um teste de nivelamento, que se chama Marlins Test, né, que é direcionado para vida de tripulante, né, para funcionários de cruzeiro. Fui fazer meu pré-teste Marlins, e o Marlins tem que ser feito no computador, eu não tenho computador, então fui numa lan house perto da minha casa e era uma sexta-feira. Fiz meu Marlins teste, voltei para casa, deu 5, 10 minutos em casa, me mandaram o link para eu fazer o teste, Marlins teste oficial, que realmente computa dentro do meu processo seletivo, que para cozinha, pelo menos para Disney, precisa atingir 70% do teste. Eu tinha 48 horas para acessar aquele link e fazer o teste. Corri de novo, 5h30 da tarde lá na lan house, foi muito rápido. E aí fiz o teste, tirei 81%. Já mandei para eles, né, o resultado do teste também. Voltei para casa. Achei que por ser virada, né, final do horário comercial de uma sexta-feira, que só iriam me retornar na segunda. Não, tá? Não mesmo. 11 horas da noite da sexta-feira, porém eu só vi 3 horas da tarde do sábado. A Disney já entrou em contato para agendar com eles a minha entrevista. Falei, uau, que rápido. E eu tinha viagem marcada para o dia 19 de maio para Argentina. Aí eu falei, caraca, será? Vou tentar marcar antes da minha viagem, né? Porque eu não quero ficar preocupada na viagem de conseguir um computador, conseguir sinal de internet para fazer minha entrevista. E aí tinha 2 dias, né, durante aquela semana antes da minha viagem, para eu agendar a minha entrevista. Agendei minha entrevista com a Disney para o dia 15 de maio, né? E era 7h30 da noite. E meu pai, ele sai do serviço dele 6 horas da tarde. E meu pai não estava sabendo de nada desse processo seletivo por 2 motivos. Porque meu pai tem a boca de sacola, que ele é cabeleireiro, ele não aguenta com a língua dele. E o segundo motivo é porque meu pai, ele é meio, não diria pessimista, mas ele é muito pé atrás. Então, ele me desencorajaria se eu não chegasse e falasse, olha, já deu tudo certo, que nem eu realmente fiz. Então, eu fiquei
fiquei quietinha. Aí fiz a minha entrevista no dia 15 de maio e, nossa, a entrevista foi uma meia hora, né? Foi uma meia hora, eu fiz com um rapaz, né, o Laio, fiz com o Laio. A minha entrevista, aconteceu muitas coisas. Eu acho melhor deixar um vídeo só pra entrevista. Mas eu fiz a entrevista, terminou 8h20 da noite. Quando foi 00:15, eu já tinha o positivo dentro do meu e-mail que eu tinha passado. E aí, eu tô cortando muita parte, tá? Porque assim, desde lá de trás, antes mesmo de eu fazer a minha primeira entrevista com a ESMBR, o tanto de upload de cada etapa dessa que eu tive que fazer de RG, de passaporte, de vacina, disso, daquilo outro, é brincadeira. Todo passo que você dá é upload. Aí, não sei o que, upload. E aí eu fiz o meu cadastro no site de integração da Disney. Mais 1 milhão de uploads eu tive que fazer para a Disney. Além da ESMBR, você tem que fazer diretamente com a Disney também, vários uploads. E aí, por eu ir pra Argentina, eu marquei o meu exame médico para depois da minha viagem, porque eu sabia que eu ia passar um pouco do limite na alimentação durante a minha viagem. Então, o que eu fiz? Passei na entrevista, já entrei na academia, já fui cuidando de dieta, né, comendo melhor. E fui viajar. Recebi um monte de e-mail, me pediram vacina. Aí eu falei, gente, olha, não tem a vacina de tríplice viral e não tem a vacina da influenza. Não, porque você tem que tomar, que não sei o que. Eu falei, beleza, eu vou tomar, mas eu vou tomar depois do exame médico. Porque vai que me dá uma reação, né? E se desse a reação, eu teria que pagar de novo para refazer exames. Falei, eu vou tomar só depois, né, do meu exame médico. Fui viajar e tal, voltei, fiquei uns dias ainda em casa. Quando foi dia 2 de junho, né, de 2025, que foi uma segunda-feira, fui lá em São Paulo fazer meus exames médicos pela Premedical, tudo bonitinho. E aí, tive ainda que voltar na sexta-feira, levar urina, porque eu tava naqueles dias, então não pude fazer um dos exames. E assim, gente, o exame médico para companhias de cruzeiro dos Estados Unidos, eu não sei das outras, tá? Mas dos Estados Unidos, eles pedem IMC, Índice de Massa Corporal. E o meu IMC é de 51 quilos até no máximo 72 quilos. Eu acho que eu ainda estou, mas na época eu estava com 98 quilos. Eu estava 27 quilos acima. Não, 27 quilos acima do que eu tinha que estar. Então, assim, muita coisa, né? Muita coisa pra eu perder em dias. Não perdi. Então, eu entrei num grupo, através de um grupo de tripulantes de cruzeiro e tal, do Facebook, onde eu fiz algumas perguntas dentro desse grupo, e aí chegou uma pessoa em mim e falou, olha, eu tenho um grupo de brasileiros que estão indo pra Disney, você não quer entrar? Não quer fazer parte? Fui fazer parte. E lá tem pessoas, uma em específico, que ama, que romantiza a ansiedade. E eu não gosto disso. Eu procuro não ser ansiosa, eu procuro cuidar da minha ansiedade, eu procuro não romantizar a ansiedade, porque é grave. Tem gente que sofre disso, né? Então, eu acho que eu ouvi demais pessoas desse grupo que não são nem funcionários da Disney ainda, né? Porque enquanto você não assinar o contrato dentro do cruzeiro, dentro do navio de cruzeiro, você ainda não tem tudo certo. Ainda você está em processo durante o seu processo, né? Você realmente não concretizou ele. Você ainda não está trabalhando, sabe?
E aí eu escutei muito, tanto que eu paguei uma nutricionista, porque falaram, você tá muito em cima do IMC. Já paga nutricionista, já tenha uma dieta com nutricionista, porque aí você, quando já pedir, você já tem a dieta, e aí você só demonstra evolução de perda de peso. Falei, tá bom, vou me adiantar, né? Paguei lá 150 pau pra nutricionista e tal. Realmente, perdi em uma semana 2 quilos, seguindo bonitinha a dieta. Quando eu fui fazer dia 2, o meu exame médico, ninguém me pediu nutricionista. Passou 13 dias. No meu aniversário, dia 15 de junho, recebi um e-mail da CIA Care falando que tudo tinha sido aprovado. A CIA Care é quando o seu exame médico já foi aprovado pela Promédico, né, que é quem realmente faz seus exames, ou seja, não deu alteração nenhuma, não tive que repetir exame. E ela manda pra Disney e através da Disney que eu sou aprovada, meus exames médicos são aprovados e a Disney me dá um retorno falando que a CIA Care aprovou os meus exames. Não precisei de nutricionista. Não precisei. Daí tudo bem. Aprendi muito com a minha nutricionista, ela me falou algumas questões de higiene de sono e tal, então de grosso modo, não foi perdido esses R$150, foi muito legal e ela me passou uma visão de alimentação e tal, então foi benéfico e pra mim tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, outras pessoas do grupo com peso, com índice de IMC muito abaixo de mim, tiveram realmente que mostrar laudo, dieta com nutricionista e evolução de perda de peso. Realmente, comigo não. Comigo foi muito diferenciado. E aí, dia 21 de junho, eu tava no interior, lá em Votuporanga. Fui viajar pro casamento de uma querida amiga. E aí, eu fui mostrar pra ela o meu site de integração, porque o site da Disney de integração, quando tá carregando, fica carregando com a cabecinha do Mickey, é mó bonitinho. E aí eu fui mostrar pra ela como que era o meu site de integração da Disney. Cara, tava lá, 93 dias para o seu embarque. Eu falei, o quê? Eu recebi minha data de ida, minha data de embarque. Falei, opa, joguei no grupo. Pra quê? Gente, pra que eu fui fazer? Eu joguei no grupo. Pessoal, mas como assim? Você nem o visto ainda tem. Realmente, gente, eu não tenho meu visto. Meu visto, por sinal, ele está em trânsito, porque tá pra chegar, né, meu passaporte com meu visto. Gente, juro, veio um desquerido no meu privado. Porque você tem que ligar lá, porque você tem que cobrar sua carta de oferta de emprego, que é o que precisa para tirar o visto. Porque eles têm que te mandar logo, porque eu já vi gente perdendo embarque, porque é que nem você que não fica olhando e-mail. E eu, assim, quem foi que disse pra você que eu não olho meu e-mail? Não é porque eu não sou bitolada de ficar olhando meu e-mail de 20 em 20 minutos. Não, isso não significa que eu não cheque o meu e-mail ao longo do meu dia. Porque toda vez que eu olho meu e-mail, eu tenho que falar pra você, olha, eu olhei meu e-mail agora. Não, amor, eu não tenho. Outra coisa que eu falei pra essa pessoa também. Eu fiz todo o meu processo com a ESMBR, não liguei lá uma vez pra perguntar nada, não liguei lá nenhuma vez pra cobrar nada, e o meu processo fluiu. E não, eu não vou seguir dica sua, porque eu já perdi R$150 com nutricionista, que eu nem precisei durante o meu processo, tá? E outra, eu vou seguir ordens da ISMR, não de você, querido. A pessoa falou 1 bilhão de abobrinhas no meu ouvido,
Fui lá, saí do grupo, porque a energia estava pesada, porque infelizmente tinha gente que estava esperando essa data de embarque que eu recebi, por exemplo, acho que desde janeiro, desde abril, desde maio, desde junho, com tudo feito, com visto, com exames médicos aprovados, tipo, tudo aprovado. Nem me perguntaram, quando você tem disponibilidade? Não, eu só fui receber a minha data. Só que assim, gente, vamos parar e vamos pensar. Tem vagas que a rotatividade é muito maior. Restaurante não é só pra passageiro, né? Para guests, que a gente chama, né, no navio. É também para funcionário. Então, a demanda de um commis chef é muito maior do que para bar, do que para atendente, do que para recreador infantil. Entendeu? A rotatividade, o volume de pessoas dentro de uma vaga que eu vou é muito maior em comparação com diversas outras vagas. Mas enfim, não entra na cachola às vezes das pessoas isso. Então saí do grupo, parei de falar com as pessoas, me distanciei de todo mundo para não vir aquela vibe pesada, entendeu? Pra cima de mim, pra cima do meu processo. Aí eu fui viajar lá no interior, quando foi lá pro dia, acho que 23, 24 de junho, eu recebi a minha carta de oferta de emprego. E eu não precisei, gente, não precisei cobrar ISMBR, ligar para ISMBR, nada. Chegou a carta, eu fui lá, fiz o meu DS 160, fiz o meu agendamento, fiz o meu pagamento do boleto. 2 dias depois, caiu o pagamento do boleto. Fui lá, fiz o agendamento do consulado aqui em São Paulo, tudo numa boa, sem aperreio. Sem desespero, amor. Sem desespero. Marquei pro dia 7, dia 14 de julho agora, recentemente. Tirei meu visto. Fui aprovada. Sabe? Mó paz. Fui lá. Tirei minhas impressões digital. Tirei a foto. Não durou 3 minutos, no caso. Fui segunda-feira agora tirar meu passaporte. Tirar meu visto. Peguei uma filinha. Entreguei minha cartinha. Peguei outra filinha, que era do tamanho do universo, aquela fila, demorou muito mais de hora. Fui fazer minha entrevista, o rapaz só fez 4 perguntas. Se eu do speak English, eu falei a little bit. E aí, ele só me fez mais 3 perguntas. Qual o nome da empresa que você vai trabalhar? Disney Cruise Lines. Qual o seu cargo? Commis chef. Você vai ser chefe? Não. Eu vou ser como chefe, é abaixo do chefe. Só isso. Aprovou meu visto, me deu o folhetinho do visto aprovado, fui embora, mano. Recebi anteontem o rastreio pelos correios do meu passaporte. Tô bonitinha aqui em casa esperando meu passaporte chegar. Tem uma previsão aí de dia que chega, tá dentro do prazo. É isso. Tô esperando, né, chegar a minha data. Eu vou no final de setembro. Eu vou, pelo que eu entendi, eu vou pra Holanda, né? Porque eu vou pro Disney Destiny, que é um navio que nem foi inaugurado ainda. Eu vou ficar 2 meses dentro desse navio sem ter passageiros, né? Sem ter clientes, sem ter guests. Então a gente vai treinar muito, acho que preparar muita coisa, que nem fundos, caldos, enfim, coisas demoradas de serem produzidas dentro de uma cozinha, né? Uma cozinha profissional, uma cozinha de alto padrão, né? Que é o que a Disney entrega. E é sobre isso, gente. Como vocês podem ver, o meu processo, ele foi muito fácil, muito leve, muito rápido. Ele foi fora do comum, né? Para um primeiro contrato, um primeiro contato com o navio de cruzeiro, ele foi muito suave, muito rápido, muito leve. E
me fez conhecer pessoas incríveis, mas pessoas não tão incríveis também, tá tudo bem, faz parte da vida. E é na onde você fala para as pessoas e demonstra, olha, até aqui você vai, daqui você não passa. E é sobre. Então, é isso. Eu tô fazendo esse canal aqui com o intuito de falar sobre as minhas experiências, tá? Sobre a minha vivência, sobre o que eu vou conhecer, o que eu vou visitar, o que eu vou fazer, sobre como eu me sinto, sobre isso e também se eu conseguir ajudar alguém a tirar uma dúvida, a procurar participar de um processo seletivo também para esse ramo. Se alguém tiver dúvidas sobre questão de cozinha, porque eu não achei na internet pessoas do mesmo cargo que eu, sabe, brasileiros contando sobre o mesmo cargo que eu tô indo. Então, eu tô aqui para isso. Eu tô aqui na medida do possível para tirar uma dúvida, para incentivar e para trocar com vocês minhas experiências. Então, obrigada por assistir até aqui. Eu tô feliz, tô realizada, tô animada, não tô ansiosa. E é isso, vou mostrar muitas coisas ainda. Vou mostrar eu fazendo minhas malas, eu me preparando, né? Eu indo aí pra Holanda, eu vou ter que pensar também numa questão de clima, de temperatura. Vai ser um momento bem legal. Então, é isso. Compartilhe, curta e comenta. E até o próximo vídeo. Tchau!